Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabô da Casa de Ania e o vídeo de hoje ele é sobre os dois festivais que culminaram nos últimos 2 dias, que são Samhain e Beltane. São 2 sabás que, ao meu ver, são os principais sabás da roda do ano para quem gira a roda, que acontecem no hemisfério sul e no hemisfério norte. Eu decidi falar os dois em simultâneo, apesar de eu sempre dizer que eu rodo a roda sul, porque eu tenho senti nesses 3 dias, né, desde o dia 31, uma egrégora de Samhain muito forte. Apesar de eu sempre rodar o sul e então comemorar Beltane. Rapidamente, os festivais eles são antagônicos. Na América do Sul a gente comemora agora Beltane porque a gente vai comemorar a passagem da primavera para o efetivo verão. Então é quando a natureza se abre para o calor. É uma metáfora, uma simbologia do casamento sagrado dos deuses, quando a deusa e o deus se cruzam no casamento sagrado de Beltane, no fogo sagrado dessa noite. E desse casamento, desse sexo, nasce toda a vitalidade da terra. Então agora, nessa passagem de primavera-verão, a gente tem o florescimento, a gente tem a natureza ficando fértil, nós temos as flores, nós temos os frutos, nós temos o sol, nós temos mais ânimo para fazer as coisas, e tudo isso é resultado dessa união sagrada da deusa com o deus. No hemisfério norte, porém, a realidade que eles vivem natural lá é o oposto, porque lá eles estão caminhando para o inverno. Então lá eles comemoraram agora nesse dia 31 Samhain, que não é necessariamente um festival de inverno, mas é um festival que simboliza um ponto alto da parte escura do ano, que é a noite em que o véu se dissipa e que as fadas, os seres místicos, eles conseguem transitar entre os mundos com mais facilidade. É uma noite que a gente comercialmente interpreta como Halloween e que também faz uma sátira, na verdade, essa ideia dos monstros, dos bichos e tudo mais, mas que pra gente na bruxaria é uma noite muito sagrada, na verdade. E eu senti nesse dia 31 uma energia de Samhain muito forte. As pessoas que rodam o norte, mesmo estando no hemisfério sul, eles costumam dizer que eles fazem isso pela egrégora, pelas constelações, que aí dessa maneira o universo inteiro se une na mesma energia. Então nós temos em todo o hemisfério norte as pessoas comemorando Samhain, comemorando Halloween, e aqui mesmo no hemisfério sul, a gente rodando a roda norte, nós estaríamos potencializando essa energia. O mundo inteiro pagão estaria emanando um enorme cone na mesma roda. As pessoas criticam quem roda sul no hemisfério sul por quebrar essa potência. Então aqui a gente comemora uma coisa, lá na parte alta do mundo, da Terra, as pessoas estão comemorando outra. Por outro lado, quem comemora sul na roda sul faz isso de acordo com a realidade agrícola do hemisfério. Então se aqui no hemisfério está chegando de fato na parte quente do ano, não faria sentido nós comemorarmos Samhain, depois Yule, em meio do verão comemorar uma realidade que seria fria, escura. Então são 2 visões, uma que se dá por uma prática agrícola da magia, e aí roda-se a partir da geografia, a partir de como as estações da natureza são dispostas nos diferentes hemisférios, e quem roda, independente disso, roda só a roda norte, está se potencializando num enorme cone, numa só egrégora a todo mundo. E eu acredito que as 2 formas são válidas. Com o tempo eu percebi que de fato são 2 visões e são 2 propósitos. E nesse Samhain em específico, eu falo Samhain porque Halloween é uma data muito forte, então a gente sempre associa dia 31 de outubro com Samhain, apesar de eu rodar sul e estar rodando Beltane. Mas eu senti uma egrégora de Samhain tão forte esse ano, e eu acredito que eu senti
esse pesar de Soen, que é uma introspecção, que é um voltar para dentro de nós mesmos, que é nos acolher na magia escura, que é nos mostrarmos abertos às fadas, aos seres que transitam, porque nós estamos num período de instabilidade social muito grande. Nós tivemos uma eleição que foi uma eleição democrática em seus métodos, mas que ameaça fortemente as diversidades gerais da nossa sociedade, a própria diversidade religiosa, quando nós temos um presidente eleito que expõe a todo momento o seu cristianismo fervoroso e fundamentalista. Isso pesa diante as outras formas de fé, como a nossa, que é uma fé pagã, e ver um presidente eleito no seu discurso de posse entoar uma reza cristã. Isso é muito pesado. Nós temos já medidas que ameaçam a integral proteção do meio ambiente, da floresta amazônica, que para nós que somos pagãos é outra essência da nossa fé. Então todas essas questões me pesaram, me colocaram num estado de introspecção que não tem me permitido comemorar Beltane, que é essa festa do fogo e da alegria. Eu me percebi em meio a Beltane vivenciando uma introspecção que Soen me traz muito mais. E eu falei, olha que engraçado, porque eu rodo o Sul. Então, esse está sendo um Beltane muito diferente para mim, por conta de todas essas questões. Eu cheguei a fazer uma máscara de Beltane, que é uma máscara cheia de borboletas, é só metade do rosto. E não cheguei a fazer nenhum festival. Hoje eu limpei toda a minha casa, uma faxina gigantesca. E nesse limpar de casa eu fiz as minhas magias e tudo mais. E tô aqui matutando sobre todas essas questões. O que eu acho é... Ai, o vizinho tá ouvindo uma música tão alta que eu vou fechar a janela. Ai, meu prédio é muito barulhento. Mas o que eu tenho pensado com relação a tudo isso é... Qual é o tipo de magia que eu quero me propor a fazer? Eu continuo rodando o sul, porque amanhã eu vou à praia, vou ao parque, eu vou sentir a terra quente, o sol, vou ver as flores, as cores, sabe? Então, o que eu vou me propor a fazer nesse Beltane desse ano é buscar essa vitalidade, essa energia, esse poder dos deuses que recai agora sobre o hemisfério sul para transformar esse pesar que o nosso contexto social tem imputado sobre nós nesse período. Coincidiu muito o resultado das eleições, essas transformações que vem ocorrendo no nosso país num período em que todo mundo fica frágil com essa egrégora de Soen, o cristianismo com dia de finados, todo mundo falando de Halloween e tudo mais. Nós nos contaminamos com essa egrégora, e o que eu vou buscar enquanto pessoa de fé é, de fato, correr para a natureza e correr para a magia e correr para os deuses que aqui no hemisfério sul se cruzam no fogo sagrado, para que eles tragam para o meu dia a dia, que eles tragam para essa minha realidade de pesar a vitalidade do fogo. E essa é só uma reflexão que eu queria trazer para vocês com relação a esses dois festivais, com relação ao período em que nós estamos passando e com relação a rodar sul e rodar norte. Se vocês também têm se sentido perdidos, eu acho que esse é um período em que a magia se faz ainda mais necessária, a bruxaria se faz ainda mais necessária, praticar a nossa fé se faz ainda mais necessário, e recorrer ao conhecimento sagrado dos deuses, da magia, dos mistérios é ainda mais potente nos períodos em que nós nos sentimos ameaçados. Então, seja Soen com o conhecimento do submundo, das magias etéreas, dos seres alados, dos espíritos, seja com o Beltane, com o fogo sagrado, com a chama que nos aquece, com a vitalidade dos deuses que nós emprestamos para nós. Façamos magia e tenhamos um ótimo período de
festival e um ótimo final de ano para todos nós. Um beijo.